Comentário dos exercícios anteriores. Exercício de fixação. Faça os cruzamentos conforme as ideias de Mendel, para as características por ele utilizadas. Lembre-se, Mendel utilizou a inicial da própria característica. Após terminar, envie-as ao professor. Conceitos fundamentais da genética. Gene é o que Mendel chamou de fator. O gene é uma cadeia de nucleotídeos que condiciona a produção de uma determinada proteína, responsável pela manifestação no indivíduo desta característica. Ele está contido em todo o material genético, DNA. Vamos imaginar o seguinte: uma determinada espécie de planta apresenta duas variedades para sua característica cor da flor. Uma produz flor azul e a outra, flor amarela. Se seguirmos a ideia de Mendel para fazer o cruzamento, lembrando que ele utilizou a inicial da própria característica, ficaria da seguinte forma. Como iríamos saber, olhando para o cruzamento, qual a característica dominante e qual a característica recessiva? Devido a esta situação, criou-se uma convenção em genética para representar e diferenciar a característica, gene, dominante da característica, gene, recessiva. Utilizamos a inicial da característica recessiva, em maiúscula, para representar o gene dominante e em minúscula para representar o gene recessivo. Desta forma, o cruzamento de Mendel para a característica cor da semente ficaria assim: cor da semente, amarela, dominante, Vzão, verde, recessiva, Vzinho, amarela, verde, geração parental, Vzão, Vzinho, F1, todos, Vzão, F2, Vzão, Vzinho, e Vzinho. Fique atento. Procure diferenciar as letras maiúsculas das letras minúsculas. Exemplo: raro e raro, vovó e vovó, ovo e ovo. Uma outra forma de realizarmos os cruzamentos é utilizando o quadro de Punnett, tomando como exemplo os indivíduos de F1 do cruzamento acima. Cor da semente: amarela, dominante, Vzão, verde, recessiva, Vzinho, F1, todas Vzão, gametas, Vzão, Traçamos o quadro de Punnett, jogo da velha.
Indicamos na primeira linha e primeira coluna qual geração estamos esperando. Na segunda e terceira linha da primeira coluna, colocamos os gametas de um dos indivíduos. Na segunda e terceira coluna da primeira linha, os gametas do outro indivíduo. Assim, F2. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Agora basta juntarmos os gametas das colunas com as linhas correspondentes. Teremos Vzão com Vzão, 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 Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Alelo. Mendel concluiu que existem dois fatores que condicionam o surgimento de uma variedade. Um fator que vem do pai e outro fator vem da mãe. Cada um destes fatores recebe o nome de alelo. Desta forma, o gene é formado por um par de alelos. Com os novos conceitos de genética aprendidos até aqui, a primeira lei da genética ou primeira lei de Mendel poderia ser enunciada assim. Toda característica é condicionada por um gene, que se separa na formação dos gametas indo, um alelo de cada gene, para cada gameta, que é, portanto, puro. Homozigoto. Quando estes alelos são iguais, azão-azão e azinho-azinho. Heterozigoto. Quando estes alelos são diferentes, azão-azinho. Genótipo. É o que faz no gameta condicionar a variedade ou, simplesmente, a representação do gene, azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho. Fenótipo. É aquilo que vemos ou que pode ser determinado em laboratório. A cor da semente é amarelo-verde, o tipo sanguíneo, a cor dos olhos, do cabelo, da pele, forma do nariz, da orelha, dos lábios, etc. Fenocópia. É uma imitação do fenótipo sem possuir o gene para condicionar tal característica, ou, para alguns cientistas é a variação do fenótipo devido à interação com o meio ambiente. Exemplo: uma pessoa de pele clara que fica exposta ao sol, fica com a pele morena sem possuir o gene para a característica pele morena. Uma pessoa que possua genótipo para a característica altura do corpo se submetida a condições subhumanas, terá seu desenvolvimento prejudicado. Dominante. É aquele que mesmo em doses simples manifesta o fenótipo, bastando ter para isso, apenas um alelo dominante. Todo indivíduo heterozigoto é dominante. Recessivo. É aquele que só manifesta o fenótipo quando em homozigose, azinho-azinho. Genes autossômicos. São os genes que se encontram nos cromossomos de 1 a 22 e que irão formar o corpo do indivíduo, sem influenciar no sexo do mesmo. Genes sexuais. São os genes que estão presentes no cromossomo 23, que é chamado cromossomo sexual, e que define o sexo do indivíduo. Como o homem e a mulher possuem cromossomos sexuais diferentes. Lembre-se, o homem é XY e a mulher XX. Esse mesmo fenótipo também se manifestará de forma diferente em função do sexo. Proporção fenotípica PF. É o percentual de fenótipos obtidos em um cruzamento. Nos experimentos de Mendel para a cor da semente, PF de F1, 100% amarelas. PF de F2, 75% amarelas e 25% verdes. Proporção genotípica, PG, é o percentual de genótipos obtidos em um cruzamento.
Nos experimentos de Mendel para a cor da semente, PG de F1, 100% azão-azinho, PG de F2, 25% azão-azão, 50% azão-azinho e 25% azinho-azinho. Genealogia é a representação dos indivíduos que fazem parte de um cruzamento. Heredograma é a representação gráfica de uma genealogia. Agora é com vocês. Refaçam os cruzamentos conforme os novos conceitos aprendidos, para as características utilizadas por Mendel. Aponte as proporções genotípicas e fenotípicas de cada cruzamento. Após terminar, envie-as ao professor.